bend your legs and pigeon-toed. You know I love you, goodness knows. Oi, sejam muito bem-vindos à minha jornada. Se você pensa em ter uma experiência internacional, você precisa saber de alguns detalhes importantes. Se você está pensando em comprar uma passagem internacional para viajar para fora, esse vídeo é para você. Então fica aí comigo, já se inscreve no canal e assina o sino de notificação para receber tudo em primeira mão. Vamos lá. Viajar para fora não começa apenas no aeroporto, começa no planejamento. Primeiro ponto, qual é o país que eu quero viajar? Eu conheço a cultura? Eu sei quais são as regras daquele país? Eu sei o que é que eu preciso ter para entrar no país? Como é o processo de imigração, alojamento, qual é a moeda que eles usam, qual cartão que eu preciso levar? O meu chip brasileiro, o meu celular pega neste país? Então são detalhes que você precisa analisar muito antes da viagem. Então vamos começar pela organização dos documentos. Você vai pesquisar se aquele país ele exige visto internacional ou se só o passaporte. Então você vai pegar o seu passaporte e ver se a validade dele está pelo menos entre os 6 meses ali, né? Alguns países, por exemplo, entram com identidade, mas essa identidade você precisa ter ela com menos de 10 anos. Então se você tem uma identidade ainda da época que você era criança, você não vai entrar nesse país. Você já corre e já agenda lá, né, no site do governo que é do seu estado para você tirar uma nova identidade. E aí, o seu planejamento, ele começa 6 meses antes. Por quê? Isso vai te dar tempo pra, se a sua documentação não estiver certa, você tirar outra. Se o país exige passaporte, ele também demora, às vezes, pra aprovar. O meu foi muito rápido, por causa do emprego fixo que eu tenho e pela experiência que eu já tinha internacional, de viagem. Então, quando eu fui tirar o passaporte, o visto, pra ir pros Estados Unidos, não teve muita burocracia. Eu respondi, sei lá, umas 4 perguntinhas. O cara falou, tá aprovado, pega tal dia. Então, foi muito simples. Por quê? Porque se você tiver um emprego fixo, se você já tiver uma experiência, e você não pode, na hora de preencher a documentação do visto, deixar nada de fora, porque as informações, elas são cruzadas. Então, busque alguém que entenda pra você pagar essa pessoa pra fazer pra você. Aí, o que é que você precisa analisar? Pesquisar preços de passagem, todos os sites possíveis pra você verificar promoções. Verificar se nessa empresa que você comprou, né, na aviação aérea, ela inclui a bagagem de 23 quilos, dependendo do período que você vai ficar, a mala de mão resolve. Porém, na mala de mão, você não pode levar líquido acima de 100 ml. Então, exemplo, eu tenho um perfume importado que ele tem 200 ml. Se você não tiver despachado na sua mala de 23 quilos, quando você passar na parte do raio-x lá, né, do aeroporto, eles vão detectar e simplesmente eles vão jogar fora. Eu já passei por isso na minha primeira viagem internacional, eu não tinha essa noção porque eu não pesquisei. Aí eu tinha acabado de comprar um perfume e a mulher jogou fora. Graças a Deus que era só um body splash, não era um perfume internacional. Desculpa, um perfume importado. Mas eu fiquei com o coração na mão, assim, porque tava ainda sem abrir o lacre, pra vocês terem ideia. Mas aí foi uma experiência que eu tive que viver pra aprender. Aí o que acontece? Vamos lá ver. Eu quero ir pra um país da Europa. Beleza. Esse país, quais são as regras dele? Exemplo, o país que eu fui foi Malta. Lá você não pode andar com bebida na rua. Lá você não pode fazer determinadas coisas que talvez se você fosse sem essa informação, você vai pagar uma multa, ou vai ficar preso, ou vai ser deportado. Então preste muita atenção nas regras do país. E lembre sempre, você não está no seu país, então você tem que se enquadrar no país que você vai. Uma coisa muito importante também, ter um cartão internacional. Exemplo, eu uso sempre a Wise, tem gente que usa Nomad, vai muito do gosto da pessoa. Esse daqui me socorreu, eu usei ele pra tudo. Você transfere do Pix do Brasil pra ele, e ali dentro, se você quiser, você já deixa a conversão automática. Então qualquer país do mundo que você for, ele já transforma, já converte a moeda do Brasil para o país que você estiver. E aí passa sempre no débito, né? Ele aqui não usa como crédito, é sempre débito. Então tenha um cartão, porque os cartões que a gente usa no Brasil, Mastercard, Visa, eles podem usar lá? Pode, mas o imposto que você vai pagar é gigantesco. Então esse daqui é um dos menores impostos que você paga usando o cartão internacional fora do Brasil. Aí vamos lá, cartão ok, passaporte ok. O que é que você precisa ter? Seguro viagem. Quase todos os países você precisa de um seguro viagem. E alguns são obrigatórios, como no caso dos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá. Por quê? Porque nesses países não existe saúde gratuita. Então qualquer problema que você tiver, um acidente, uma doença inesperada, você vai pro hospital, você vai pagar caríssimo. E eu vi um rapaz na rede social, ele falando que ele foi pro Chile com a família, e aí a esposa esqueceu a bombinha de asma dela, né? Aí ela teve que ir pro hospital, ele pagou $800. $800 pela consulta. Então o seguro viagem te livra de muitas coisas. E aí você precisa ver se o seu cartão de crédito, ele já te dá esse seguro. Porque, por exemplo, eu tenho um Mastercard Black do Itaú, ele já me dá esse seguro viagem. Então já me economizou aí R$2.000 de seguro. Estamos quase finalizando o que precisa. Aí você vai olhar o seu plano de celular de qualquer operadora. Você precisa ver se ele tem o home ativo para aquele país, né? Às vezes, se ele for um celular pós-pago, geralmente ele tem. Se for pré-pago, controle, não tem. Então você vai precisar comprar um chip internacional, porque esse chip que você usa aqui no Brasil não pega em lugar nenhum do mundo. Você vai usar o Wi-Fi tranquilamente para falar pelo WhatsApp. Agora, se você estiver na rua, seu WhatsApp não vai funcionar pelos seus dados móveis, então cuida disso. Você precisa ter também esse tipo de adaptador para as tomadas internacionais, que todas elas não são compatíveis com as nossas tomadas do Brasil. Então você vai levar carregador de celular, prancha, secador, sei lá, e aí você não vai conseguir usar porque você precisa de um adaptador também. E aí, meus amores, por último, esteja preparado emocionalmente, porque você vai para um país totalmente 110% diferente do Brasil. Cultura, comida, jeito. Então, vai com sua mente aberta, vai com sua alma livre para você viver as experiências lá.
Experimente as comidas, não vai com restrição não. Se estiver aqui no Brasil fazendo dieta, chega lá, não esquece dieta, então aproveite a viagem com tudo que ela te proporciona. Se você estiver solteira, conheça pessoas, faça dates. Eu tive uma experiência muito boa num date alemão, que foi maravilhoso, inclusive até economizei euros. Porque os europeus, eles são cavalheiros, então aproveitem, vocês são solteiros, homens e mulheres, pra viver tudo que tiver de viver. Então vai com a mente aberta, é uma experiência incrível, conhecer outras culturas, mas vá sempre lembrando que você não está no seu país, então as coisas são muito diferentes. E o que é legal é você conhecer pessoas que também já foram no lugar que você vai e conversar com elas, perguntar como que foi a experiência, trocar, né, essa conexão. Sigam pessoas que dão dicas, né, dos lugares, dicas de viagem, dicas de roteiro. É muito legal, né? Todo mundo deveria ter uma experiência internacional, até para dar mais valor ao seu país. Pode ser qualquer experiência, gente. Aqui na América do Sul, os países, eles são muito mais baratos até do que alguns destinos do Brasil. E são incríveis. Eu tive a oportunidade no final do ano de conhecer Buenos Aires, Argentina. Sensacional. Não existe nada feio naquele lugar. Então, assim, fica a dica aqui, né? Eu tenho umas experiências da Europa, de 7 países que eu visitei, vou postar cada um deles, falar roteiro, o que é que eu vi, o que eu gostei, o que é que eu não gostei, como economizar, quanto que eu gastei ao todo. Então, ficam aqui comigo, indiquem esse canal pra outras pessoas. E se vocês quiserem conversar comigo, também me enviem mensagem no individual que eu vou dar um trato, assim, com mais carinho, tá bom? Kisses.